A história evolui? Não dá de forma nenhuma para dizer que sim. Existe lado certo da história? Não. Para que serve a história? Para nada. A inteligência artificial fará a história avançar? A gente precisa ver a inteligência artificial em ação. Olá, no Linhas Cruzadas de hoje nós vamos conversar sobre o caminho da história. Ela segue algum sentido? O passar do tempo traz progresso? Bom, há basicamente duas formas de pensar a história, não é? Linear ou cíclica. Começar pela antiguidade, como gregos e romanos entendiam a história? Olha, Andresa, eles entendiam a história como cíclica, né? Você falou das duas formas. Isso significava na prática, primeiro que muito possivelmente havia uma preponderância do ciclo natural das estações do ano sobre a percepção do tempo. Então, quando você pensa que a história é cíclica, quer dizer que roda e volta para o mesmo lugar, o fato de você ter uma concepção como os gregos romanos tinham de uma história cíclica, não significa que eles não acreditassem na possibilidade de você inventar coisas novas. Né? Uma coisa não implica na outra. Tanto é que os gregos inventaram a filosofia, a democracia, né? Para ficar em dois exemplos muito conhecidos. E os romanos inventaram o grande direito romano, inventaram Roma, a República Romana, né? Quer dizer, mas há coisas novas acontecendo, mas não tem avanço? É claro que os gregos, os atenienses, muito provavelmente eram arrogantes, né? Porque, primeiro, Atenas chegou a ser a cidade mais importante daquela bacia oriental do Mediterrâneo, muito rica, ganhou guerras, até perder, como sempre, está tudo bem até perder, e criou o teatro, tal como a gente conhece, né? Criou leis, começou a criar um sistema de leis que se descolava das leis dos deuses, digamos assim. É claro que os gregos entendiam que eles tinham um cabedal de ações criativas significativas. Mas não há como provar que os gregos entendiam a democracia como um avanço em relação ao período anterior, como avanço no sentido de progresso. Inclusive porque a democracia em Atenas, ela surgiu como uma forma de estancar uma guerra civil que já durava mais de 100 anos. Como eu disse, os gregos se achavam o máximo. Porém, veja bem, muitos deles na época entendiam que a democracia fez a Atenas perder a guerra para Esparta. Que raio de avanço é esse? É retrocesso, então? Não, retrocesso não, mas no sentido de que funcionou durante o tempo e depois acabou, como aliás tudo na história, né? Tem uma frase que é atribuída ao pensador chinês Confúcio que pode até ilustrar essa crença aí de história cíclica. Se queres conhecer o passado, examina o presente, que é o resultado. Se queres conhecer o futuro, examina o presente, que é a causa. É por aí. Uma frase como essa, o que ela está dizendo é o seguinte, né? Pelo menos ela está dizendo o seguinte, que para você entender o passado, você olha o presente para você entender o passado. Porque porque o passado continua conosco. Essa é a ideia, né? Que a modernidade não compreende isso. O passado continua conosco. Ele não é como diz, uma geração de smartphone que acabou. E continua presente em nós, assim como nós estaremos presentes no futuro. Quem está vivendo o tempo presente acha que está sempre no que há de mais moderno, no ápice do progresso? Seguramente, na experiência moderna, seguramente isso é provável. Agora, quando você não tem uma concepção de história linear, como você falava no começo, que é a nossa concepção de história, nossa, eu digo, pelo menos ela é muito presente em muita gente. Quando você não tem uma concepção de história dessa, então você não tem uma concepção de que tudo que foi feito até então foi feito para você existir na sua grandeza, como os modernos pensam. Há seguramente a percepção de que há uma grandeza em nós gregos ou em nós romanos em relação a povos que são desorganizados, ignorantes, né? Que não têm lei.
Provavelmente havia essa percepção de grandeza. O que não havia necessariamente é a percepção de que isso era um processo acumulativo de avanços e que daqui para frente a gente ia avançar cada vez mais. Nesse sentido, eu acho que os antigos tinham melhor percepção da realidade. Já a concepção da história sob o ponto de vista bíblico é diferente disso, não é, Sim. Pondé? O que acredita a tradição judaico-cristã? Os judeus introduzem uma noção de que a história, ela é, na realidade, um processo temporal que caminha para um desfecho, certo? Aquilo que em teologia se chama escatologia, caminha para o desfecho final. É linha reta? Ela pode parar, ela pode dar voltas, fazer zigue-zague, mas ela está andando. Pode acontecer coisas que eu não entendo, mas Deus sabe. Deus é aquele que consegue dar todos os nós para que isso fique muito retinho e direito. Mas com esse movimento, e a ideia, por exemplo, que os hebreus antigos tinham de que num dado momento, no fim dos tempos, virá o Messias, certo? Aliás, esse foi um dos argumentos que fez a maior parte dos judeus não acreditar que Cristo era o Messias, porque ele veio e o mundo não acabou, tal como se esperava, né? Então, assim, essa ideia de que virá o Messias um dia, a ideia de que um profeta é capaz de prever o que vai acontecer daqui a algum tempo, e a ideia que o tempo histórico, como a gente diz, vai realizando um projeto de Deus para aquele povo, certo? Isso vai construindo uma percepção de tempo que está descolada do ciclo das estações do ano, por exemplo, e está colada num projeto de uma inteligência, digamos assim, que é Deus. E nós estamos realizando esse projeto, né? Que se sabe onde vai chegar, então. Vai chegar no fim do mundo em que Deus vai julgar aqueles que são bons, aqueles que são ruins e todo mundo conhece esse final aí. A professora da USP e arqueóloga bíblica Susana Schwartz conversou com a gente sobre a história do ponto de vista bíblico. Em grande parte das culturas do mundo, o tempo é concebido e vivenciado essencialmente como movimento. Movimento no pensamento bíblico é algo extremamente positivo e no pensamento grego extremamente negativo. O tempo bíblico não é linear nem antropocêntrico. Não é uma linha reta e nem um círculo. Na verdade, o tempo bíblico ele nem existe como um fluxo contínuo e abstrato. O tempo é concebido como um invólucro amorfo que só é definido pelo que ocorre no tempo. Essa é a noção de tempo que encontramos em Eclesiastes. Eclesiastes. Há um tempo próprio para cada propósito embaixo dos céus. Outro fator decisivo para a experiência bíblica do tempo é a fusão das festividades agrícolas da terra de Israel, que pertence ao tempo cíclico das estações, com a comemoração de eventos singulares do tempo histórico. Por exemplo, a chegada da primavera é associada à Páscoa, que celebra o êxodo do Egito. A colheita do trigo é associada à festa das semanas, que comemora o dia da outorga da Torá no Sinai. E a vindima é associada à festa das tendas, que celebra a maneira como os israelitas viveram no deserto a caminho da Terra Prometida. A fusão do tempo cíclico das estações com o tempo histórico liberta o evento histórico de sua contingência temporal e também ele torna-se cíclico, perenemente ativado pelo dispositivo da memória. Perceba que ela falou que a percepção hebraica de tempo é muito positiva, enquanto que a grega é muito negativa. Eu achei isso muito interessante, né? justamente. Mas porque isso é, no comparativo, onde estaria a percepção positiva de tempo hebraica? Ela fala que o tempo, a priori, é como que um invólucro amorfo, que vai ser definido pela ação humana. Né? Então, a ação humana, espera-se que
junto com Deus, no caso do povo israelita. Essa ação humana vai realizando a história do povo, e essa história do povo tem que ser pautada pela aliança com Deus. Então, o positivo é a ideia de que há um movimento de melhoria nesse processo, certo? A expectativa de que a gente não vai ficar girando no mesmo lugar sem conseguir sair desse mesmo lugar. Ainda que, como ela mostra, é claro que tem a presença de elementos da natureza, o tempo histórico da Bíblia, ele consegue se descolar de determinantes desse tipo. Porque, inclusive, tem um Deus ali agindo junto com os homens, né? Ela também lembra o fato, que aí não tem a ver com Deus especificamente, que é a importância do tempo da memória no mundo bíblico. Por que tempo da memória? Que é o tempo que vai ser estabelecido pelos textos, que vai se contar o passado, se aprender com o passado, né? Por exemplo, quando você fala do livro de Provérbios, né, que é um dos livros da sabedoria israelita, o livro de Provérbios é você aprender a viver como viviam os patriarcas, os ancestrais, e, portanto, ser sábio como eles, que é uma coisa bem estranha para modernos, né? Achar que alguém pode ser sábio como os ancestrais, né? A gente acha hoje em dia que quem é sábio é que tem 10 anos de idade. E no caso do negativo, Andresa, que ela fala dos gregos, esse comparativo é muito conhecido, é porque os gregos eram muito pessimistas. O tempo não avançava, ele ficava dando voltas, né? Não havia, portanto, um olhar para o futuro em que esse futuro pudesse ser fruto da ação humana, que significava aprendizagem, avanço, né? Ainda sob esse ponto de vista cristão, né, o Papa Bento XVI disse que a história caminha para a humanidade unida em Cristo, vai assim para o homem perfeito, para o humanismo perfeito. O otimismo está aí, não é? O cristianismo oficial, pelo menos, ele é fruto de 4 textos, e digamos assim, quinto, que é o chamado Atos dos Apóstolos. Você tem 4 evangelhos, né? Lucas, Mateus, Marcos, João. Os 3 primeiros são chamados sinóticos, são uma narrativa jornalística, digamos assim. O outro já mais viajante do João. E o Atos dos Apóstolos, que é quando se conta o período que Jesus passou aqui depois da ressurreição. Claro que tem a Bíblia hebraica anterior, mas o texto cristão, único cristão, ele tem uma produção muito mais localizada no tempo, entende? Ele não é caótico, digamos assim, como a constituição do texto hebraico. O resultado é que a teologia cristã ela consegue enxergar o caráter linear muito mais forte do que os hebreus, porque Jesus voltará. E até Jesus voltar, a gente vai avançando e preparando o mundo para receber Jesus, né? Então, é por isso que alguém pode até dizer que o tempo no cristianismo é um processo linear de progresso do amor. A crença de que caminhamos rumo ao apocalipse é pessimista? É pessimista no sentido de que o apocalipse vai ser um drama, muito sofrimento, violência, angústia. Agora, ela não é pessimista no sentido de que vai se realizar a vontade de Deus e que Deus previu. E que no final o bem vai vencer. Então, é pessimista e otimista, depende do ponto de vista. E no próximo bloco, outras formas de enxergar a história. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre o tempo histórico. Ele é cíclico ou linear? Bom, Pondé, falamos aqui da visão de gregos, romanos, da visão cristã e o marxismo, como entende a história? Só faltou a visão dos troianos, né? Gregos, troianos, que eram gregos também, no final das contas. Olha, no Marx está claro uma visão dialética histórica do Hegel, que é a visão segundo a qual a história avança, progride, portanto, e ela progride a partir de processos contraditórios e conflitivos. Mas cada conflito que ela passa, cada período de negatividade, como se diz, ou seja, sofrimento, problema e tal, segue-se um terceiro momento que será sempre melhor do que o anterior, certo? É claro que isso está presente na noção de dialética histórica, que o Marx herda do Hegel, segundo a qual você então tem um momento histórico X, esse momento histórico está estabelecido, né? Quando o Marx fala, por exemplo, o feudalismo está instaurado, só que
o processo do tempo, o feudalismo vai começando a enfrentar dificuldades essas que ele não consegue lidar com elas, né? Você pode pensar peste, problema de produção agrícola, fome, desorganização social, crescimento populacional. Então, aquele sistema mais ou menos estável, o feudalismo nunca foi tão estável assim, mas mais ou menos estável, acaba que chega no momento que ele não fica de pé. Aí ele entra em crise. Então, se esse momento do feudalismo a gente aprende que é o momento da tese, como se fala, né, na dialética, o momento da crise é o momento da antítese. Ou seja, é o momento que a história dá errado, digamos assim. Aquilo que estava dando certo começa a dar errado. Só que o que vai acontecer, isso que está dando errado, junto com o que dava certo, eles vão se fundir e vão gerar um terceiro momento melhor, aprendendo, entre aspas, com os problemas, que a gente chama na dialética de síntese. Isso é o progresso dialético e o Marx acreditava profundamente nisso e que a síntese final seria o comunismo. E tem uma frase de Marx sobre isso que ele diz o seguinte: a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Quando você tenta, inclusive, sustentar o momento histórico em cima do que supostamente no passado era importante, vira uma farsa. Por que virou uma farsa? Porque o tempo mudou. Os conflitos mudaram o tempo. Então, se, por exemplo, vou dar um exemplo clichê, mas fica muito claro. Essas pessoas que, por exemplo, decidiriam ir viver no campo e viver como se imagina que se vivia na Idade Média, é uma farsa. Não dá para repetir. Entendeu? É uma farsa. Aliás, o Marx tinha uma opinião muito negativa de gente que vivia no campo, né? Aliás, ele entendia que a vida rural era bovina. As pessoas, entende? O barato todo era na cidade. Agora tem esse ponto de vista de que as classes sociais é que movem a história. Então, de um lado, dominadores e do outro, dominados. Há avanço, né, que possa mudar isso? Então, na teoria hegeliana marxista, isso avança, né? Para o Marx, quer dizer, esse conflito de classes, né, que, como você disse, não era na paz, isso implica que, à medida que você vai tendo uma superação do fato de que alguns detêm os meios de produção, os capitalistas detêm os meios de produção, e o grosso da população vende a sua força de trabalho, né? Que é toda a classe operária, todo mundo que não é o dono dos meios de produção, o que o Marx pensava é que com o avanço e as contradições, e ele via claramente a contradição final, seria quando os operários iam pôr abaixo o capitalismo, né? Com um período de transição de ditadura do proletariado, que foi aí que a porca torceu o rabo na União Soviética, né? Mas assim, então ele via que nesse processo, o que ia acontecer? Os meios de produção, eles seriam socializados, seriam de todos. Só que o momento de transição, ele seria do Estado, que seria pela primeira vez um Estado que representaria todos. E não só aquele grupo da elite que mandava em todo mundo. E nesse processo que você iria socializar os meios de produção, evidentemente seria um progresso. Porque o Marx acreditava, como todo mundo que é comunista e socialista, ou normalmente na história da esquerda, que esse processo não era só um processo de rearranjo dos meios de produção, e no final do modo de produção capitalista em direção ao comunismo. Era uma transformação interna das pessoas, entende? O homem e a mulher do socialismo não são os mesmos do capitalismo. Pensam diferente, sentem diferente, amam diferente, educam filhos diferentes. Então, é um projeto de progresso que é, assim, tem quase uma híbris, como diziam os gregos, uma desmedida na crença, sabe? Não é só que a gente vai arrumar um meio de produção diferente, não, e um modo de produção, não. As crianças que vão nascer aí serão outras crianças. Gerações mais avançadas com pensamento diferente. Completamente mais avançada, isso aí. Nós vamos ver as opiniões de um teólogo, um advogado e um professor de tecnologia sobre o tempo histórico.
Eu acredito no progresso, ou pensando pelo lado da tecnologia, né, o conceito de progresso, ele tem sido debatido há muito tempo, né? Ele envolve uma melhoria material e social da humanidade, mas a gente consegue também olhar o progresso no sentido de um desenvolvimento moral e espiritual. Quando a gente relaciona com a perspectiva tecnológica, a gente acaba entrando num terreno que ele é complexo, porque a tecnologia ela é frequentemente vista como um motor do progresso, mas ela também é um indicador do progresso, né? Ela é uma força inegável para permitir avanços significativos e a gente consegue ver, por exemplo, em saúde, comunicação, transportes, né, e vários outros campos que a tecnologia consegue diariamente aumentar a qualidade de vida das pessoas, mas acho que a tecnologia ela é um elemento do progresso. Há 20 anos, 30 anos atrás, a gente gastava uma fortuna para fazer uma ligação telefônica e ninguém conseguia fazer ligação telefônica. Hoje eu posso falar com qualquer pessoa no mundo e instantâneo, né? Mas isso significa um progresso dos seres? Ainda vivemos numa sociedade extremamente desigual, extremamente injusta, estou aqui usando adjetivos, ainda vivemos numa sociedade que produz essa miséria a despeito de todo o avanço tecnológico. É uma sociedade que produz a individualidade egoística. E eu não estou dizendo que a gente não deva ser indivíduos, respeitar as nossas particularidades. Mas é uma sociedade que ela traz essas injustiças. Então, nesse aspecto, o Marx ele já traz em si uma carga, a leitura de Marx, ele já traz em si uma carga muito contundente, polêmica dentro do contexto atual. Mas, simultaneamente, ele é uma ferramenta científica e filosófica para entender a realidade de uma maneira sem igual. Porque eu fugindo dos idealismos, do que eu acho de um dever ser contra aquilo que é, entendendo a realidade tal como ela é, eu consigo produzir conhecimento de uma maneira muito mais contundente, sem prejuízo do caráter que você vai dar a esse conhecimento. Eu acredito que há um progresso na humanidade, apesar de muitos elementos que nós precisamos trabalhar enquanto raça humana, né? E do ponto de vista bíblico, teológico, da fé cristã, eu penso que esse reino de Deus ele vai se intensificando ao longo do tempo, né? Os cristãos, aqueles que manifestam e professam fé, eles têm que trabalhar em favor do quê? Desse horizonte utópico que está lá, ele tem que buscar antecipar esse reino, sinalizar ele com a maior intensidade possível no aqui e no agora. Então, a gente tem aí, de fato, uma amostragem muito interessante, né? 3 concepções distintas, mas as 3 carregam na noção do progresso histórico, né? A primeira fala sobre tecnologia, ele diz de forma muito clara que a tecnologia ela é vista como motor do progresso e, ao mesmo tempo, ela pode ser vista como sinal de que o progresso aconteceu, né? No sentido de que a tecnologia avançando, ela vai impactando, no caso da medicina, todo mundo que pensa em avanço na tecnologia vai parar na medicina ou na comunicação. A medicina, é claro que você pode perceber ali progresso técnico, né? Na comunicação, a gente também vê avanço na circulação da informação. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo num momento extremamente conturbado por conta desse avanço na circulação da informação. Estamos ficando perdidos. Estamos ficando perdidos, quer dizer, não tem centro, ninguém sabe o que fazer, mete a mão aqui ou mete a mão ali. Então, já não acho que seja tão claro. E daí serve para eu apontar o seguinte: a tecnologia, sem dúvida nenhuma, ela é a maior materialidade da percepção de progresso. Apesar de que ela faz bomba atômica também, né? Então, pode todo mundo falar isso ou aquilo, mas ela faz bomba atômica, né? Ela tanto constrói vida como mata de forma super sofisticada. Então, ela não é pode indício... dar uma de Deus e acabar com tudo. A tecnologia não é indício de avanço e progresso moral da humanidade, né? Não é. Já o marxista,
ele está dizendo claramente aquela ideia que o Marx era anti-idealismo, no sentido de que não adianta você ter idealismo se você não sabe como funciona a materialidade da sociedade. Ou seja, as relações comerciais, de produção, os meios, o modo de produção que determina a realidade. Então, se você quer progredir a história, você tem que agir sobre esses meios de produção e sobre esse modo de produção. E não ficar imaginando como o mundo deveria ser. Você tem que agir aqui em cima para que essa prática, praxis, vá fazendo cada vez mais o mundo da produção ser mais justo e o mundo será mais justo. Agora, olhando aí para guerras, desigualdades sociais, regimes autoritários, é uma história que vai e volta ou uma ideia que atravessa os tempos? A gente tem momentos em que a gente consegue avançar determinadas questões, avançar no sentido de achar boas soluções para problemas, né? E só que isso não garante de forma nenhuma que o processo é acumulativo e crescente. Eu estou perto, enquanto alguém que está pensando em história, daqueles que estão longe do Marx e do Hegel, certo? Pensando na história numa chave da contingência. Inclusive, Andresa, porque todo esse avanço tecnológico, assim como se pensava na época da Guerra Fria, tinha aqueles pânicos, ele pode ir para o saco. A tecnologia pode levar ele para o saco. A própria tecnologia, levar a sociedade da tecnologia para o buraco. Então, me parece assim que a ideia de progresso histórico, ela me parece quase tão ilusória, eu vou exagerar para dizer o que eu quero dizer, quase tão ilusória quanto a ideia de Papai Noel. E no próximo bloco vamos falar mais sobre o avanço da tecnologia e sua relação com o progresso da história. Não saia daí. Voltamos a conversar sobre o entendimento do tempo histórico. Estamos avançando ou não saímos do lugar? O que você acha? Eu acredito que a sociedade tem evoluído para melhor. Devido a investimento em ciência, devido à pressão econômica, faz com que as pessoas tendem a investir em tecnologia, tendem também a investir melhor em comportamento humano, e de tal forma que a sociedade sempre tem a evoluir, melhorando as condições de vida das pessoas. Depende. Na maioria das vezes a sociedade regride muito em algumas falas e atitudes, mas em alguns aspectos ela está evoluindo bastante. Eu acho que sim, nos últimos anos, principalmente no último século, nas últimas décadas, nós tivemos conquistas sociais que fizeram a sociedade avançar, principalmente questões raciais, questões de gênero. Eu acho que em alguns pontos a sociedade está evoluindo. Eu acho que ainda falta muita coisa para poder chegar numa condição melhor para todos nós. Acho que não. O ser humano está muito individualista, cada um por si e Deus por todos. Eu acho que hoje a gente vê uma regressão da sociedade. Ela já evoluiu para melhor, mas agora não está mais. Acho que a sociedade tem esquecido muito com os erros do passado. Nossa memória está muito curta. Sim, eu acho que a sociedade está melhorando. Por conta que hoje em dia a gente consegue falar mais de política, a gente consegue ter uma noção melhor, seja da direita, seja da esquerda. Eu acho que a sociedade está evoluindo para melhor a partir do momento em que a opinião pública e as minorias conseguem ser ouvidas. Grande parte, você vê que engoliu Hegel, assim, né? Ainda que seja um hegelianismo, claro, amador, inconsciente, porque ninguém tem obrigação de conhecer Hegel, a não ser filósofos ou historiadores, mas essa ideia que às vezes não parece muito clara, mas que é auto-evidente que a sociedade está melhorando, que é típico da experiência moderna, de achar que, porque então a gente conseguiu estabelecer uma nova lei sobre alguma coisa que um grupo da sociedade acha um avanço, a esmagadora maioria das pessoas que dominam o conteúdo público, que produzem, distribuem o conteúdo público, são pessoas que creem nisso, certo? Que creem nessa ideia que a sociedade está avançando, que ela está resolvendo problemas e tal. Agora, vou dar um exemplo. Ele disse que uma das coisas que avançou foi racismo, né?
Em alguns lugares parece que sim, outros não. Isso também é fruto da nossa cultura europeia, e os europeus sempre se acharam muito melhor nos últimos 400 anos, né? Mas veja, por exemplo, escravidão. Né? Superamos o modo de produção escravocrata, que é um modo de produção. Né? A superação do modo de produção escravocrata depende diretamente de você ter um suporte tecnológico em avanço crescente, que custa muito caro. Se esse suporte econômico, ou seja, a sociedade que a gente conhece e que muita gente toma como óbvia, né? Se isso ruísse e a gente voltasse para modos neolíticos de produção, a humanidade provavelmente ia voltar à escravidão. Grupos menores com maior capacidade de controle e violência ia submeter grupos com menos capacidade de controle e violência. As pautas das minorias, como as pessoas citaram ali, falar sobre isso é um avanço? Para algumas pessoas né? Não para todas. E é isso que eu estou dizendo. A gente tem um consenso bastante europeu na sua origem de determinados avanços que, sei lá, 2/3 do mundo não tem. Não tem esse consenso, não acha isso avanço. Mas a gente olha para ele e diz assim, vocês são uns atrasados mesmo, porque vocês não são igual a nós. É um relativismo meia boca, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu posso considerar, enquanto alguém que valoriza a democracia liberal, que você não esmagar grupos minoritários da sociedade é um avanço, né? Para mim, como PF, pessoa física, é. Mas dizer que isso é evidência do avanço histórico é não perceber que não há nenhuma garantia que isso vai continuar a existir. Agora, teve gente que falou ali em evoluir para pior, ou então mesmo regredir. O que determina essa percepção negativa, né? Eu acho que essa afirmação ela é tão sem fundamento quanto a afirmação do progresso, entendeu? Assim, porque a gente não tem uma linha para medir para onde vai o progresso, para onde vai o regresso. Agora, essa sensação de que de repente está piorando, que muita gente tem, é porque acha que tem, no caso do Brasil, mais violência, né, nas ruas, porque tem um sentimento de que o país não sai do buraco, do ponto de vista de lideranças políticas, a gente está sempre pastando. Aliás, um dos entrevistados falou que falar de política é indício de avanço para algumas pessoas, né? Porque para outras, falar de política hoje em dia é simplesmente você provar o regresso da humanidade, né? Porque se há algum tempo a gente podia falar de política sem brigar, agora briga, mas tem um motivo para isso, sabe, Andressa? É porque os conflitos entre grupos dentro da democracia hoje é para valer. O conflito é para valer. Antes, as discussões eram entre pessoas que no final do dia iam jogar golfe, iam comer pizza. Não viravam inimigas, né? né? Com a filha. Agora não, agora você tem players, como se fala no mercado, que estão querendo destruir o outro mesmo. Por isso eu acho que a gente não vai superar a polarização. E ainda pensando na inteligência artificial, alguns pesquisadores, entre eles o neurocientista Miguel Nicoleles, eles questionam o impacto dessa tecnologia sobre o cérebro humano, pensando até na diminuição da nossa capacidade cognitiva. Pensando no ser humano como autor da história, qual que pode ser o impacto do uso da inteligência artificial? Olha, eu sei dessa posição do Nicoleles de que, na realidade, estaria acontecendo uma espécie de diminuição da capacidade cognitiva. Esse raciocínio pessimista com relação à inteligência artificial é de que, se a gente entende que nós somos o agente histórico por excelência, que é uma ideia tipicamente veterotestamentária, como falam os cristãos, da Bíblia hebraica, né? Típica, né? A ideia de que o homem é um agente, ele age sobre o tempo, né? Se a inteligência artificial toma as rédeas e decisões, esses pessimistas entendem que em algum momento os seres humanos deixarão de ser o agente da história. E a inteligência artificial poderá tomar decisões sobre gestão de bens, administração pública. Tem gente que acha que quem devia ser prefeito é uma inteligência artificial, né? Iria nos poupar toda a palhaçada das eleições, mas, por outro lado, a dimensão circense da política sempre foi importante para o nosso dia a dia, né?
Mas eu não chego a partilhar esse pessimismo total. A fala do Nicoleles, de que estaria acontecendo uma certa diminuição cognitiva, ou do QI, como alguns falam, né? Andresa, não tem como a gente dizer que o QI hoje seria maior ou menor do que uma pessoa que viveu há 500 anos atrás. Tem pesquisas que já indicam, né? Mostrando nesse sentido, que seria a primeira geração com QI menor. Mas em relação aos pais, né? Quando começou a medida histórica. Há 500 anos atrás não tinha isso. Há 1000 anos atrás não tinha isso. Como que a gente vai saber com certeza que em Atenas antigas as pessoas tinham mais ou menos QI? Isso é típico de nós modernos. A gente mede o tempo nos últimos 100 anos e tira a conclusão sobre a totalidade da história. Tipicamente moderno isso aí. Agora, quando a gente vê determinadas situações na educação, eu que estou há quase 30 anos dando aula de graduação, às vezes a gente tem a impressão que o Nicoleles tem razão. Mas em comparação a quem hoje está com 30 anos, por exemplo, ou quem está com 40 anos, entendeu? Dá a impressão de que os jovens hoje estão mais desvitalizados, a atenção deles é muito consumida pelas redes sociais, e é quase tudo lixo, não é tudo, mas grande parte é lixo, e que isso acaba consumindo a economia da atenção, como se fala. E aí eles acabam parecendo que tem menos repertório do que alunos que hoje estão com 30, 40 anos tinham. Vamos abrir espaço para as perguntas que chegaram nas redes sociais? Vamos. O H. Calisto, acreditar que a história tem sentido é caminho para crer em Deus? Não necessariamente. Acreditar em Deus, sim, pelo menos essa concepção de Deus monoteísta, que judeus, cristãos e muçulmanos têm, né? Acreditar nesse Deus implica acreditar que a história tem um sentido. Mas o contrário não é verdadeiro. Eu posso ser um marxista e acho que a história tem sentido e não acredito em Deus. Certo? Então, acreditar que a história tem um sentido não implica na crença em Deus. Mas o contrário, sim. Sérgio ZRTV, qual a importância de saber o sentido da história? Eu, pessoalmente, acho que nenhuma, porque eu não acho que a história tem nenhum sentido. Mas, assim, normalmente, a ideia de se atribuir, da importância de se atribuir sentido à história, é você sentir um certo conforto, por isso que é uma ideia religiosa na base, é sentir um certo conforto de que as coisas que acontecem não acontecem ao acaso. Entendeu? Esse é o grande sentido. Desde a minha questão pessoal, achar, por exemplo, que a minha vida tem um sentido, a minha história pessoal tem um sentido, que aquilo que eu passo, a família que eu nasci, os problemas que eu tive, os ganhos que eu tive, os meus projetos têm um sentido. Normalmente as pessoas atribuem sentido de aprendizagem, evolução. Esse sentido é muito bom, né? Porque evolução cabe em tudo, né? Estou me ferrando, mas estou aprendendo. Então, no plano pessoal, o sentido da vida normalmente é esse. Participe do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta, seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. A teoria da seleção natural proposta por Darwin mostra de alguma forma que a história evolui de geração para geração ou o que vale para a biologia não vale para a sociologia? Então, a resposta é não. Né? Não. Porque a teoria do Darwin, a concepção de evolução na teoria do Darwin não implica aperfeiçoamento contínuo. Implica que uma determinada espécie, num determinado momento do tempo e do espaço, atingiu uma condição em que ela chega à idade reprodutiva e reproduz durante vários ciclos reprodutivos. Mas aquilo que garantiu a ela essa capacidade adaptativa naquele espaço de tempo e naquele espaço físico, lá na frente pode mudar e aquilo que era adaptativo virá não adaptativo. Então, o sentido de evolução no darwinismo não tem nada a ver com a revolução hegeliana. É a ideia de que a espécie consegue se reproduzir e permanecer um tempo no meio ambiente, enquanto outras não conseguem. E daqui a pouco, e hoje, a história caminha para onde? A gente volta já.
Voltamos a conversar sobre o tempo histórico. Para onde caminhamos? Pondé, já falamos aqui do ponto de vista, da concepção da história de gregos, romanos, marxistas, burgueses. E hoje, qual o pensamento que prevalece? Eu diria que hoje o pensamento histórico ele está muito mais fragmentado em termos de teorias, né? Por exemplo, alguns exemplos aqui de cabeça. Os historiadores pós-modernos, assim como filósofos pós-modernos e o Diabo 4, falavam de que as grandes narrativas já não descrevem o mundo. Portanto, o marxismo é uma grande narrativa, como a psicanálise, né? Então, eles têm uma concepção histórica muito mais fragmentada, da história muito mais local, superposta, certo? Histórias em movimento. Como eles adoram, né? Você identifica o pós-moderno quando ele fala tudo no plural, né? Histórias, masculinidades, feminilidades, é tudo no plural, pós-moderno. Porque não existe nada que seja singular, único, contínuo. Então, a história aí é uma história aqui, outra história lá, outra história colar. Se você pensar, por exemplo, na concepção de história do Fernand Braudel, que é um historiador importante francês do século XX, fez parte da missão fundadora da USP, entre 35 e 37, né? Aqui em São Paulo, ele entendia, por exemplo, que a história acontece, você tem três tipos de temporalidade. Você tem uma primeira temporalidade que ele chamava de história de longa duração, longue durée, que é a história que se estende lentamente, inclusive por vastidões geográficas. A famosa frase dele, que é as civilizações do Mediterrâneo, o Mediterrâneo se transforma, na verdade, na própria história, porque ele colhe todas as civilizações que giravam ao redor dele. Depois você tem um tempo de história, que é o tempo histórico social mesmo, então você fala o período romano, né? Depois você tem um tempo histórico, que é o tempo histórico dos eventos. Revolução Francesa, estuda aquilo. Segunda Guerra Mundial, estuda aquilo. Então, aí você percebe que tem, na realidade, uma concepção de que a história, a percepção do tempo passando, ela no mínimo tem 3 andares, digamos assim, grosso modo, no mínimo 3 andares. E você tem também historiadores atuais, como Neil Ferguson, famoso, escocês e tal, radicado nos Estados Unidos, que tem claramente uma concepção de história anti-hegeliana, no sentido de que a história é contingência. Não tem sentido nenhum, né? Vivemos no acaso. É o acaso. É claro que a ação humana realiza determinadas coisas ao longo de um certo espaço de tempo, né? Quem vai negar que a ação humana nos últimos 200 anos impactou o mundo com a tecnologia? Quem vai negar que os últimos 100 anos tem impactado o mundo com um projeto democrático em algumas regiões, né? É claro que tem ação humana. E que essa ação humana, em alguma medida, tem alguma racionalidade, né? Mas a história, enquanto tal, o tempo que a espécie Homo sapiens tem estado por aqui, essa, então, ela está, na sua grande figura, entregue ao acaso. E a quem interessa acreditar que a história evolui? Políticos normalmente vendem essa ideia de que a história evolui. E provavelmente evolui se você votar nele. É isso. Eles são os autores dessa evolução, exatamente, né? Isso. Eu vou fazer essa evolução. É exatamente isso. Quer dizer, se eu voto nele, então vai ocorrer essa evolução. Um outro grupo social que seguramente faz uso dessas concepções otimistas de história são os empresários, né? E não no sentido de que eu acredito, eu conheço muitos empresários, que eles tenham necessariamente uma concepção profunda de progresso. Mas a ação do empresário cotidianamente precisa ser otimista em relação à história, porque senão ele não faz negócio, né? Eu sempre brinco assim, pessimista é filósofo, psicanalista, dono de loja não pode ser pessimista. Ele tem que estar para frente, senão, inclusive, ele não vai nem conseguir fazer. Como é que vai vender o seu negócio? Né? Então, inclusive, como é que as pessoas vão trabalhar com ele e tal, né? Agora, eu também acho que a ideia que a história evolui, ela também dá um certo conforto para educadores, sabe? A ideia de que aquele trabalhinho de formiga ali que você faz, sabe?
todo dia com criança, adolescente, jovem, que aquilo ali está construindo algum tipo de consciência e de que isso significa, de alguma forma, uma transformação ao longo do tempo. E não constrói, Pondé? Não há dúvida que em alguns momentos em aula você pode ter experiências em que você diz assim, aconteceu uma compreensão de fato sobre alguma coisa pensando em alguém especificamente. Você está tendo uma conversa com um aluno ou com uma aluna e você percebe que ali foi captado o sentido da discussão, né? E então, eu não vou negar que é possível que em alguns casos a experiência da educação impacte determinadas pessoas e a vida delas. É claro que a educação formal faz, normalmente, as pessoas ganharem mais. Isso já se sabe. Aquela ideia que pedagogo normalmente tem, que vende da educação, transformando, formando o cidadão e não sei o quê, para eles serve como um certo conforto, inclusive no fato de que é uma profissão tão desvalorizada, ganha tão mal. Se eu sou um educador, ganho mal, não sou valorizado na sociedade, o que não implica que eu não tenha valor, mas se a sociedade não me dá valor, eu vou achar valor aonde, né? Então, assim, eu acreditar que eu estou do lado certo da história, como a gente falava no começo do programa, né? Se existe lado certo da história, esse educador provavelmente acredita que ele está do lado certo da história. Ele, na verdade, é um descendente distante do iluminismo francês, do século XVIII, onde apareceu, inclusive, essa ideia de educar todo mundo, a partir, inclusive, da incipiente ciência, e que isso ia formar repúblicas mais justas. Agora, acreditar que a história é cíclica é diferente de pensar na história, a deriva, indo para lugar nenhum? Acreditar que a história é cíclica, na verdade, pressupõe uma crença de que as coisas se repetem. E se elas se repetem, há uma certa inércia, né? Eu acreditar que a história não vai para lugar nenhum, ou entender que a história está na mão da contingência, ela é diferente porque não há inércia nisso, há movimento, né? Pode ser que não seja um movimento bom, né? Pode ser que seja um movimento que a gente olha e diz, não, aqui está errado, não vai por aí não. Mas está indo, está tentando. Está né? se mexendo, está se mexendo. Enquanto que uma concepção de história em que o futuro é igual ao presente, né? E que você está o tempo inteiro, na verdade, correndo atrás do próprio rabo, ainda que nessa corrida atrás do próprio rabo você invente a filosofia, invente a democracia, né? O tempo cíclico implica que no final do dia você está sempre voltando, de certa forma, para uma coisa que não muda, né? Então é diferente mesmo. No filme Oppenheimer, uma das principais questões discutidas é o quanto o personagem principal, um dos responsáveis por desenvolver a bomba atômica, sente o peso dessa invenção, o quanto ela mudou o rumo da história. Vamos ver um trechinho. Conhecida a lenda urbana de que o Oppenheimer teria dito depois do projeto Manhattan, que fez a bomba atômica, eu conheci o pecado, né? A fonte é de um crítico literário americano bastante sólido, que cita essa frase do Oppenheimer. Então, assim, de que o filme mostra muito bem isso, né? A dor na consciência dele. Agora, é evidente que aquelas decisões, agora pensando bem historicamente, coisa que hoje em dia não é comum, as decisões que foram tomadas naquele momento, diante da guerra naquele momento, diante do fato que a guerra iria durar mais um ano, pelo menos, né? E que provavelmente ia matar muito mais gente, americanos e japoneses, principalmente americanos, que não queriam perder a guerra, como ninguém quer perder, diante do fato de que o Stalin estava correndo atrás da bomba atômica, porque todo mundo sabia que russos e americanos roubaram cientistas alemães, entre aspas, né? Naquele contexto, quando você olha o contexto, é muito diferente de hoje. Não significa que você não perceba a violência que foi, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque um dos grandes pecados do século XXI atual é não ter nenhuma consciência histórica. Achar que o mundo é igualzinho ao meu centro acadêmico.
A história sempre foi o meu centro acadêmico e o que a gente pensa hoje, e que nunca existiu momentos históricos que decisões miseráveis tiveram que ser tomadas. Aliás, essa cena, Oppenheimer está conversando com Teller. Teller era outro físico húngaro, né, que vai construir a bomba de hidrogênio. Por isso que ele fala, até que alguém construa uma arma maior. Eu estava pensando para frente. E a tese do Teller, que a Guerra Fria comprovou até hoje, é de que se você tivesse armas capazes de destruir o mundo várias vezes, ninguém ia usar. Essa é a tese do Teller. Mas a gente não sabe, até hoje ninguém usou. Porém, esse filme, eu acho que o que é legal nesse filme é que ele mostra a imbricação entre ciência e política. Ciência, exército naquele momento, né? E, portanto, mostra como cientista não é alguém descolado do que está acontecendo no mundo. Aliás, é o mundo que está acontecendo que torna ele cientista e dá a ele condição de desenvolver a ciência dele. Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Até lá.